A necessidade de educar as crianças surge com as primeiras sociedades humanas organizadas. Cada cultura constrói sua maneira particular de formar seus futuros adultos. Seja entre familiares, seja na escola, as crianças e os jovens convivem com adultos que os educam de acordo com ideias e valores de sua sociedade. A cada época, esses adultos criam, modificam e utilizam diferentes materiais didáticos. Entre eles, os livros aparecem como uma ferramenta fundamental no processo de aprendizagem. A história dos livros didáticos no Brasil começa em Portugal no século XV. Pequenos livros trazendo o abecedário, o silabário e rudimentos de catecismo eram chamados cartinhas e mais tarde ficaram conhecidos como cartilhas. Remessas desses livros escolares eram enviados às colônias para o ensino da leitura e da escrita. A cartinha de aprender a ler é uma das mais antigas a ensinar o idioma português. Foi impressa em 1539 e seu autor se chamava João de Barros. Os jesuítas vieram para o Brasil em 1549 e, na Bahia, fundaram a primeira escola de leitura, escrita e religião. O ensino da leitura era associado à religião. Dentre os jesuítas, destacou-se a figura do poeta e dramaturgo José de Anchieta. Além de sua missão pedagógica e de catequese, Anchieta deixou obra de relevância para a literatura brasileira, tendo escrito em português, em castelhano, em tupi e em latim. Ó Virgem, quantas são queridas do Senhor as moradas do teu seio, quanto lhe agrada a tua vida e tua formosura sem igual. Ainda que muitas princesas reúnam suas prendas inúmeras, seus domínios e bens de toda espécie, tu ergues sobre todas a fronte de rainha. Na segunda metade do século XIX, o poeta João de Deus Ramos escreve duas cartilhas que são usadas no Brasil. Uma com nome comprido, o Método Castilho para o ensino rápido e aprazível do ler impresso, manuscrito e numeração do escrever. A outra chamada apenas de Cartilha Maternal. Até o final do século XIX, eram comuns as reclamações sobre a falta de livros e materiais didáticos nas províncias. A quantidade de cartilhas vindas de Portugal era insuficiente. Com essas limitações de material, os professores utilizavam cartas, ofícios e documentos de cartório, além de manuscritos produzidos por eles próprios. Como podemos ver, as dificuldades dos professores com material didático e a necessidade de se criar materiais alternativos são ingredientes de uma história que já vem de muito tempo. No século XX, a indústria editorial brasileira sofre grande expansão. A partir dos anos 50, cresce muito a produção voltada para o público jovem e surge uma literatura dirigida diretamente à sala de aula, os livros didáticos. Nas últimas décadas, nossa prática didática foi profundamente marcada pelo uso desses livros, muitos de qualidade duvidosa. São chamados livros didáticos as publicações voltadas aos professores e alunos. Eles organizam conteúdos a serem ensinados na escola e indicam a forma como o professor deve planejar as aulas e tratar esses conteúdos em sala de aula. Tudo isso é feito seguindo uma determinada concepção de aprendizagem. Há diversos modos de pensar como o ensino deve acontecer. Por isso é que livros diferentes podem propor diferentes formas de trabalhar os mesmos conteúdos. Este livro, por exemplo, usa exclusivamente texto para abordar o tema da dominação holandesa no Brasil do século XVII. Este outro dá muita importância à presença das imagens. E este aqui opta pela linguagem de histórias em quadrinhos para falar do tempo de Maurício de Nassau. Os exemplos são muitos. Há livros que dão maior importância aos textos para leitura, outros aos exercícios, e grande parte combina vários elementos ao mesmo tempo. Mas aí uma questão: será que tudo que é didático foi escrito pensando só para a escola? A importância do livro didático, em primeira instância, está no fato de que, dada a realidade social e econômica brasileira, ele é talvez o único
elemento de acesso, único instrumento de acesso à cultura para a grande maioria dos estudantes e às vezes até para a grande maioria dos professores também. Por outro lado, os livros didáticos, que são basicamente conhecimento enciclopédico organizado, eles não são superiores em nenhum aspecto a outros tipos de materiais enciclopédicos. Vamos então dar exemplo de alguns materiais que têm essa característica enciclopédica, instrucional e que de alguma maneira didatizam o conhecimento, mas que não se apresentam na forma específica do livro didático. Um exemplo básico são essas revistas de vulgarização científica, de divulgação científica. A revista super interessante é seguramente a mais conhecida de todas, mas não é a única, né? Você tem outras revistas como a Geográfica Universal, né? Como o Horizonte Geográfico, Planeta Terra, a Ciência Hoje, que é uma revista publicada pela Sociedade Brasileira para o Progresso de Ciência, e você tem inclusive às vezes pequenas fichas publicadas em jornais, como esta chamada Geodados, produzida por uma associação norte-americana, mas publicada no Brasil por um jornal de São Paulo, e que traz a cada semana uma informação na forma enciclopédica, portanto didatizada, de assuntos de interesse geral. Então esse tipo de material, que não é propriamente material didático no sentido estrito do termo, ele funcionaria como um material didático de melhor qualidade ser incorporado à sala de aula, ou na biblioteca da escola, ou no uso cotidiano do aluno e assim por diante. A restrição do ensino ao livro didático tradicional significa um prejuízo muito grande para um aluno que deixa de ter acesso a toda essa informação, que normalmente faz parte do que eu chamei de educação livre. Podemos chamar de didáticos todos os livros que motivem a relação do aluno com o conteúdo escolar. A literatura pode ser um bom exemplo, como nesse trecho em que os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato, nos levam a uma viagem pela mitologia grega. O leão deitara-se, mas com a cabeça erguida, atento, súbito, deu um ronco rosnado e enfiou os olhos em certo rumo, como quem está cheirando qualquer coisa. Ele farejou carne humana, disse Pedrinho. Será Hércules? Era. Logo depois o vulto do herói emergiu de trás de uma grande moita. Estava de arco em punho e ia atirar. Também são didáticos os livros que apoiam a autonomia do aluno, como os dicionários, as enciclopédias e as coleções infantis ilustradas, que oferecem um amplo espectro de informações a serem relacionadas pelas crianças. Entre os didáticos, podemos incluir os livros que trazem indicações de situações de aprendizagem a partir de um conteúdo estudado. E também as publicações que indicam outros livros e outros tipos de fontes sobre o mesmo tema. O livro didático é uma ferramenta a serviço do professor. Não é uma bíblia com uma sabedoria indiscutível. O professor escolhe qual livro vai usar em função dos seus próprios objetivos e do plano de curso que tenha elaborado. Especialistas das várias áreas do ensino de primeiro grau discutem os problemas dos livros didáticos brasileiros e elaboram alguns critérios para sua escolha. Mas como os professores podem utilizar este material? Bom, a gente sempre costuma ter um espaço na sala, né? Tipo uma mini biblioteca, né? Que a gente tem vários tipos de livros. Tem livros de literatura, né? Livros didáticos, possam estar recorrendo, né? Aqueles livros para pegarem algum tipo de informação a mais, que não seja só os trabalhos de casa, pesquisas ou trabalhados com a professora em sala. Também são constantemente renovados, né? A gente procura que eles façam uma troca entre si desses livros, que eles tragam outro tipo de histórias também. Eu costumo ter vários tipos de livro dentro de sala de aula. Uma coisa que eu sempre procuro ter são livros de literatura infantil, fazer mesmo um canto de leitura. E outra coisa que é fundamental, é claro, né, ter livros didáticos, né, de apoio ao trabalho que a gente está desenvolvendo, e livros mesmo que embasem as pesquisas, né, os trabalhos que estão sendo feitos diariamente, né, tipo enciclopédias, né, livro informativo, né, que vai ampliar o trabalho, que vai dar outras informações às crianças. O material tipo livros de literatura infantil, enciclopédias, jornais, todo tipo de material que possa embasar a pesquisa, onde a criança possa descobrir outras maneiras de chegar a esse conhecimento.
A existência do livro didático não é condição indispensável para o trabalho do professor. Se ele pode contar com material de qualidade que apoie o seu trabalho, ótimo. Se não, deve criar seu material de trabalho. Jornais, revistas, livros diversos, livros paradidáticos, documentos, manuscritos, panfletos, tudo isso pode ser usado em sala de aula. E mesmo um bom livro didático nunca deve ser visto como um material exclusivo para as atividades escolares. O eixo do ensino é o professor e o livro, uma ferramenta a seu serviço.